Olá, este é o Por Dentro da Política Especial e eu vou conversar com o professor João Paulo Pimenta, que é da FEFELESH USP, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, professor de História. Professor, muito bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia SP. O assunto de hoje, o 7 de setembro, uma data que para muitos é um feriado lá no calendário. Vamos falar da importância desta data, o que vem a ser a independência do Brasil, professor. As datas históricas, elas são rememorativas, elas se relacionam a acontecimentos, a processos históricos, a coisas que ocorreram no passado. Elas podem ser ótimos momentos de descanso, ótimos momentos para quebrar a rotina de trabalho, mas elas podem ser também um excelente pretexto para a gente falar um pouco de história, para a gente entender um pouco a importância desses acontecimentos e desses processos. Eu acho que essa é a luta anual em torno do 7 de setembro, né? Sim. Fazer com que as pessoas parem um instante para pensar sobre a independência do Brasil, sobre elas mesmas. Bom, o repórter Jeremias Gomes foi até as ruas perguntar para as pessoas sobre o 7 de setembro. Aliás, ele foi a um marco da independência do Brasil, que é o Museu da Independência, o Museu Paulista da Universidade de São Paulo, e perguntou para as pessoas sobre o 7 de setembro. Vamos ouvir algumas respostas. Quem proclamou a independência do Brasil? Quem proclamou? Eu não sei. É o Pedro Álvares Cabral. Quem foi? Ai, eu não sou boa de história. Dom Pedro I. Dom Pedro II. Dom Pedro? Sabe onde foi? Aqui. Dom Pedro I. Foi aqui no Ipiranga, às margens do riacho do Ipiranga. Eu sei que na verdade foi tudo mentira, né? Porque aconteceu de verdade foi uma carta, não foi um grito que aconteceu. O corpo de Dom Pedro estaria onde? Ele está em Portugal, em Lisboa. Tem certeza disso? Sim. É o... Eita, agora deu Pedro Álvares Cabral. Onde? Ali embaixo, no monumento. É bom ensinar um pouco da história para as crianças também? É sim, claro, com certeza. Eles têm que saber a história do nosso Brasil, do nosso país. Professor, muita gente jovem ali, mas as respostas, ou seja, ali ninguém passaria no vestibular, né? Pelo menos na prova de história, porque confundiram o Dom Pedro I com Pedro Álvares Cabral, Pedro e Pedro. Olha, eu diria que como uma amostragem, as respostas até que foram razoáveis. Teve algumas respostas corretas, mas que elas tendem a ficar engraçadas na sequência das respostas incorretas, né? Então Sim. a gente tende a prestar mais atenção nas respostas incorretas do que nas corretas. Claro que as incorretas são incorretas, têm que ser corrigidas e demonstram, então, um problema. Mas a gente tem que considerar também que essa situação de você ser abordado no meio da rua com uma pergunta, ainda que uma pergunta aparentemente fácil, é uma situação um pouco intimidatória, né? Sim. Então, eu não criminalizaria esses entrevistados, mas eu tomaria essa pequena amostragem como indícios de uma disputa, né? Tem gente que se interessa pela independência, tem gente que não se interessa. Tem gente que conhece, tem gente que não conhece. Se a gente amplificar, né, essa pequena amostragem em cima desses elementos que eu estou colocando aqui, a gente tem um pouco um retrato do que é esse país. Nós temos ensino de primeira qualidade e temos ensino de última qualidade. Nós temos setores sociais muito preocupados com a educação, nós temos setores sociais fortes que absolutamente desprezam a educação. Nós temos extremos, esse é um país de extremos. Essas entrevistas, tomando como pretexto esse 7 de setembro, o lugar ali, né, o Museu Paulista, revelam Problemas na educação, esses professor? extremismos. Somos 206 milhões de brasileiros, 13 milhões de analfabetos, professor. Sim. Então, é importante que se diga que houve uma fratura ali na parte da educação, na história. As pessoas parecem estar muito distantes aí dos fatos. Sem dúvida nenhuma. É bom que se diga que com muitos problemas nós temos cursos superiores no Brasil, públicos de altíssimo nível. Nós temos ensino, nós temos pesquisa, nós temos extensão universitária, públicos em universidades gratuitas, em algumas universidades particulares e pagas também, mas a qualidade máxima, se a gente tomar o Brasil como um todo, do ensino superior é público e é gratuito. E nós temos um outro extremo, que é a educação fundamental, educação média, né, de péssima qualidade. Por que isso ocorre? Isso é um reflexo das prioridades da nossa sociedade, que são traduzidas pelas formas de atuar dos nossos representantes, dos políticos. Se a escola
pública no Brasil, ela é de péssima qualidade, ela o é, porque a sociedade, conscientemente ou inconscientemente, assim faz essa escola. Há que ser revertido, sem Sim. dúvida nenhuma, mas isso depende de um projeto nacional, de uma mobilização nacional. Falta um marco de memória também no país e nas cidades. As pessoas estavam sendo entrevistadas, professor, em frente Sim. ao Museu do Ipiranga. O Museu do Ipiranga, o Museu Paulista da Universidade de São Paulo, que foi inaugurado em 7 de setembro de 1895, quase 100 anos depois da independência. Aliás, ele vai completar 200 anos, ele está fechado. Se aberto estivesse, as pessoas poderiam beber na fonte do saber lá dentro, inclusive saber dos fatos de 1822. Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, é necessário que a sociedade saiba que esse museu atualmente, com muitas dificuldades estruturais, com muitas dificuldades funcionais, está passando por um processo muito difícil de reforma, por isso ele está fechado. É importante que a sociedade se mobilize em defesa desse museu, em defesa de uma conclusão boa dessa reforma, de preferência uma reforma não apenas bem feita, mas célere. Sim. E não se trata apenas, isso é importante que se diga, não se trata de um museu apenas evocativo da independência do Brasil, né? Sim. O nome oficial dele é Museu Paulista, ele é um museu que faz parte da Universidade de São Paulo, e ele é um museu de cultura material, de Sim. objetos, de vida cotidiana. Ele é um museu que diz respeito à história de São Paulo e à inserção de São Paulo no Brasil. É claro que, de maneira mais evidente, ele evoca a independência do Brasil, por causa do quadro do Pedro Américo, por causa do sítio, o lugar onde ele Sim. está colocado, por causa da inauguração, por causa da Casa do Grito, por causa do mausoléu da Independência. Professor, o senhor não falou do Riacho do Ipiranga que passa ali nas cercanias do museu, junto à Casa do Grito. E é importante também um rio poluído, que carrega os dejetos da cidade, ou seja, a gente trata muito mal os nossos marcos históricos. Quer dizer, imagina um visitante que saia da Europa ou do Japão e vai visitar onde foi a independência do Brasil, aqui às margens do Ipiranga, e vê um córrego fétido ali nas cercanias, professor. Sim, nós tratamos mal porque lidamos muito mal com esses lugares em termos de utilizá-los nos seus potenciais de falar de história, de falar de memória, de falar do passado como modo de falar do futuro. O brasileiro, muitos brasileiros se interessam sim por história. Não é verdade que o brasileiro despreza absolutamente a história, não tem nada de memória, isso não é verdade. Existem brasileiros e brasileiros, alguns que se interessam mais, outros se interessam menos, mas aqueles que se interessam, esse é o problema, não são devidamente correspondidos no seu interesse. Novamente, o problema do baixo nível da nossa educação pública, de massa, e aí um problema específico importante que você coloca aqui. Quando as pessoas andam pela rua, né, elas são o tempo todo tocadas pela história. Sim. Elas são tocadas pelas memórias, que são formas mais ou menos oficiais de lembrar da história, né? No entanto, elas têm uma tremenda dificuldade de, olhando esses lugares de memória, né, entender a história de modo crítico. Fixar a história nesses lugares, no locus, porque a cidade de São Paulo, principalmente, ela foi construída, são camadas de cidade. A cidade de Taipa de Pilão, Sim. a cidade de tijolo, né, a moda portuguesa, e mais recentemente a cidade de concreto e vidro, professor. São várias cidades no mesmo sítio. Basta um passeio por São Paulo, por qualquer outra cidade, enfim, do nosso país, para prestar atenção, né, em nomes de ruas, em monumentos, em nomes de praças, em museus, né? Quer dizer, os marcos de memória, eles estão colocados aí. No entanto, não basta olhar para um desses marcos para ter, então, uma informação, para ter um tratamento crítico. Sim. Isso depende de políticas públicas que coloquem nos espaços públicos, né, coloquem então informações, coloquem as pessoas em contato com a história. Isso é uma questão de políticas públicas que nos Por que, faltam. professor, numa das respostas ali, se falou, ó, na verdade é tudo mentira. Parece que há uma dificuldade do brasileiro também em assimilar os heróis da pátria, da independência, da república. Por que dessa dificuldade, professor? Eu desenvolvi, há coisa de 1 ano e meio atrás, um estudo especializado com uma equipe de jovens
pesquisadores, sob a minha coordenação lá na Universidade de São Paulo, e nós analisamos como que os brasileiros em geral veem na atualidade a independência. E chegamos a uma série de conclusões sobre as visões de história que o brasileiro tem, né? Uma dessas visões, uma das mais fortes, é uma ideia generalizada, muito arraigada, muito sedutora, de que, na verdade, a história do Brasil é ridícula, não deve ser levada a sério, ela é de mentirinha, né? É uma história toda ela oficial, que a verdadeira história seria o inverso daquilo. Sim. Essa ridicularização da história do Brasil é uma forma bastante, pasmem, tradicional de se contar a história. Pega-se aquela história sisuda, aquela história oficial, aquela história dita tradicional, antipática dos heróis, dos grandes feitos, e vira-se ao contrário. Chega-se então a uma história de personagens ridículos, de palhaçadas, chacota, de, enfim, de obscenidades, de questões privadas que desabonariam as figuras públicas. No fundo, é a mesma coisa, só que é a versão inversa. Não se chega a uma história criteriosa, uma história mais próxima da verdade, simplesmente pegando uma história inadequada e destruindo-a, né? Muitas vezes essa história ridicularizada, essa história do Brasil tida então como uma história de coisas engraçadas, pouco sérias, de palhaçadas, essa história é vendida como se fosse uma grande alternativa, né? Uma versão renovada. Não caiamos nesse conto. É uma forma Mas eu tenho que igualmente perguntar para o tradicional. professor de História o porquê do 7 de setembro. Aliás, quem vê o quadro do Pedro Américo vê um cavalo garboso e o Laços Fora Soldados. Não teve sangue, não teve guerra, é uma independência assim? Que independência é essa? Em primeiro lugar, há que se dizer que a intenção do Pedro Américo, que no século XIX era um grande pintor, né? Era um pintor... Uma obra monumental ali, é uma sala inteira. Altíssimo nível, né? Produziu uma obra maravilhosa para os padrões do século XIX. A intenção dele não era contar uma verdade histórica. Tem um escrito, ele escreveu um texto justificando a pintura dele. Enaltecendo o feito? Ele quis propositadamente enaltecer o feito. Ele não quis dizer que o feito foi daquele jeito, mas ele quis criar um sentimento nos brasileiros que vissem aquele quadro, um sentimento elevado. Daí, então, Dom Pedro em cima de um cavalo e não de uma mula. Ele não estava mentindo. Ele estava dando um recado aos brasileiros, que ao verem aquilo lá, eles teriam que respeitar o sentimento despertado por aquele quadro. É propositadamente... Poderia estar lá, digamos, Dom Pedro imponente diante de do séquito ali, inclusive, pouca, digamos assim, visibilidade. Parece que quem vê o quadro, inclusive, uma casa de caboclo, parece que o povo não participou disso. A gente vê o oficialato acompanhando, no caso, Dom Pedro. Sim, se nós insistirmos em tomar aquilo como uma narrativa da história da independência. Não, insisto, aquilo é a criação de uma ideia de nacionalidade brasileira. Daí, então, ele criar um quadro que desperte sentimentos épicos, sentimentos supostamente elevados, de acordo com o padrão do século XIX. Sim. Você me pergunta, onde estava o povo? Onde estava o conflito? Onde estava o sangue, o enfrentamento? Tudo isso fez parte da independência do Brasil. Em algumas regiões mais do que em outras. No Maranhão, no Pará, no Piauí, em Pernambuco, na Bahia, na província cisplatina, que hoje é o Uruguai, mas que durante um tempo foi uma província do Império do Brasil. Nessas regiões houve guerras de independência. Sim. No entanto, nós insistimos, me desculpe, nós insistimos numa versão de que a história do Brasil sempre é uma história pacata, sem enfrentamentos. Brasileiro cordial. O brasileiro cordial, o brasileiro pacífico, isso não é verdade. Bom, Dom Pedro veio do Porto, que não era Santos na época, era Cubatão, subiu a escarpa da Serra do Mar, ou seja, tomou aquela direção onde hoje é a Anchieta e foi cortando até chegar ao Ipiranga, ao bairro, aquela elevação junto ao córrego do Ipiranga. O que mais se pode falar daquela São Paulo pobre, distante do litoral, ou seja, porque dizer estamos livres de Portugal a partir de agora, digamos assim, num arrabalde, num rincão, se pode falar, e não numa cidade centro do Império, fosse o Rio de Janeiro, fosse a Bahia, no caso, antes, porque não numa capital, e sim São Paulo,
pobrezinha São Paulo, tão pequena época. São Paulo, de fato, era uma cidade relativamente pobre, não era centro econômico, centro político do Brasil. As principais zonas eram aquelas zonas egressas da colonização, então Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco. São Paulo torna-se, de fato, um centro sociopolítico econômico importante ao longo do século XIX e deslancha no começo do século XX. Então, essa história de São Paulo da época, essa posição periférica de São Paulo no Brasil, em setembro de 1822, nos ajuda a entender que o dia 7 de setembro e o grito de independência são construções míticas. Isso não quer dizer que não tenha havido um grito. É bem provável que tenha havido esse grito no dia 7 de setembro, né? Os documentos, as fontes históricas não são inteiramente taxativas e confiáveis, mas é bem provável que tenha ocorrido. Só que ao ocorrer o grito, o Brasil não se torna independente. Essa é uma construção mitológica posterior. O que é uma mitologia nacional nesse caso? É uma forma de contar a história que propositadamente distorce acontecimentos de modo a criar sentimentos. É, por exemplo, o que fez o Pedro Américo com o quadro, é o que fez, então, a posteridade com o 7 de setembro. Todos os países do mundo, sem nenhuma exceção, têm as suas mitologias nacionais, têm as suas distorções. Qualquer pessoa que visite qualquer país, que tenha contato, então, com esses monumentos, com essas datas, com esses lugares de memória, terá a oportunidade de fazer comparações. Sim. A história que está, Não é muito diferente, então. expressa lá não é uma história inteiramente verdadeira, é uma história distorcida. Isso acontece em todos os países sempre, porque as sociedades precisam dos seus mitos, elas precisam acreditar em um passado comum, de preferência em um passado positivo, para elas se sentirem corpos coesos. Professor, também se falou na reportagem, o povo fala, sobre a mentira. O Brasil teria comprado a sua independência de Portugal, recebendo um empréstimo vultoso da Inglaterra, e parte desse empréstimo já ficou na própria Inglaterra, porque Portugal tinha uma dívida com os ingleses. Portanto, toma lá da cá, nada para o Brasil, e a dívida ficou conosco. Foi isso? Mais ou 8 menos milhões isso. de libras esterlinas? Mais ou menos isso, quer dizer, de fato, o acordo de reconhecimento de Portugal e de Grã-Bretanha, que foi um acordo simultâneo de reconhecimento da independência do Brasil, implicou num pagamento, então, de uma soma para Portugal e houve a necessidade da contração de empréstimos junto aos banqueiros britânicos, que no começo do século XIX são os banqueiros mais importantes do mundo ocidental, né? Isso não significa, né, que a independência não tenha provocado grandes mudanças, que não tenha sido mesmo um movimento revolucionário. Sim. A independência do Brasil foi um dos processos mais importantes de uma história que poderíamos chamar do Brasil, justamente porque criou uma nacionalidade brasileira, criou um Estado brasileiro que não existia, criou uma série de coisas que nós sentimos, que nós manejamos até hoje. Um sistema político representativo, um sistema tributário, criou um exército nacional, criou uma territorialidade, né? Tudo isso é criação da independência, mas acima de tudo, uma nacionalidade brasileira, porque antes de 1822 isso não existe. Mudou o mapa da geopolítica mundial, embora o país fosse pobre, o Brasil, durante muito tempo, agora no século XX, que ele alçou, né, a linha dos países mais ricos, está lá no grupo do G20. Sim. Mas se tem um player mundial chamado Estados Unidos da América, no norte um país baleia, um país grande, ter um país simetricamente grande aqui embaixo também no Cone Sul era importante. Mudou alguma coisa com a independência ou não? O Brasil, embora desgarrado de Portugal, ainda era devedor, ainda era pobre e levou muito tempo para se constituir, para ganhar musculatura. O Brasil nasce no século XIX, a partir da independência, como um país importante. Quer dizer, há sim um impacto da independência do Brasil na geopolítica mundial. É claro que o Brasil nunca chegou perto, em termos de poder político, em termos de poder econômico, de poder militar, das grandes potências, que no século XIX, na época, era a Grã-Bretanha, logo será a Alemanha num processo de competição com a Grã-Bretanha, logo surgirá, então, como grande potência no final do século XIX, os Estados Unidos, antes, no século XVIII, a França, antes, no século XVII, os Países Baixos holandeses. O Brasil nunca foi uma grande potência
político, econômico, militar, mas não significa que seja um país irrelevante. Nunca foi irrelevante desde o século XIX. O sistema de relações internacionais, que está sendo, enfim, reconstruído sempre e antes já do século XIX, prevê posições diferentes dos países. As pessoas têm que ter em mente isso antes de mobilizarem os seus preconceitos em relação à história do nosso país. Ou seja, sempre esse sistema ele é pautado pelo poder assimétrico de alguns países em relação aos outros. Existem países que são mais fortes, existem países que são mais fracos, mas o Brasil nunca foi, desde o século XIX, um coadjuvante irrelevante nesse sistema. Sempre foi um ator importante, embora nunca tenha sido uma potência hegemônica em escala mundial. O que se fala hoje para o estudante, e principalmente o estudante de história, já vista que a história vai sendo escrita e reescrita com o passar dos anos, falar do papel do Brasil lá em 1822 e o papel dele hoje. O senhor já falou que ele foi adquirindo relevância, mas muito se fala, e parece que o brasileiro tem um certo complexo, né? Ele admira, por exemplo, os filmes em Hollywood que mostram os Estados Unidos, as guerras, e parece que o Brasil está sempre naquela linha do samba, né? Não há uma guerra, sangue. Por quê, professor? O que se passa hoje para os alunos em termos de revisão dessa história? Olha, os estereótipos que existem, repito, assim como os mitos nacionais em todos os países do mundo, os estereótipos, eles sempre têm alguma coisa de verdade, sempre tem algum fundo de verdade. Só é possível uma sociedade inventar um estereótipo a partir de alguma base real e concreta, né? No entanto, os estereótipos são exageros, são distorções, são lugares comuns que acabam impedindo uma compreensão daquilo que eles supostamente explicam. Então isso existe na história do Brasil, isso existe na história de qualquer mundial, sociedade, né? do mundo, isso não é uma especificidade nossa. Mas eu queria fazer uma menção aqui, nós estamos em 2016, né? E muito se fala, então, dos problemas no ensino de história, né? Da história que é ensinada nas escolas, da escola que é mal aprendida ou simplesmente ignorada pelos alunos. Uma das respostas é essa, né? Comumente. Sim. Eu não me ligo em história, eu não gosto de história, Sim. não aprendi direito. Mas é muito fácil. Faltei naquela aula. É muito fácil nesse país nós colocarmos os males da má educação, que é um problema nacional, nas costas exclusivamente do professor, né? Ora, no que diz respeito ao ensino de história, já faz mais de uma geração que nós vemos esforços muito positivos e muito contundentes de milhares de professores, que a despeito de condições de trabalho terríveis, cada vez piores e que talvez tendam a se deteriorar em termos de escola pública nesse país, né, daqui para frente, o futuro não é nada auspicioso para um professor de história em escola pública nesse país. A despeito de todas essas dificuldades, nós temos esforços críticos muito positivos. Ou seja, a história que é ensinada nas escolas públicas nesse país hoje, a despeito dessas dificuldades, é uma história melhor em muitos sentidos do que era ensinada anteriormente. Há que se fazer essa menção de louvor a esses esforços individuais de professores que são muitas vezes bem formados, mal remunerados e que se esforçam por ensinar uma história crítica. Professor, só temos 1 minuto e meio para encerrar nossa conversa. Quando se buscava na escola, na biblioteca ou na enciclopédia, vai procurar e é na enciclopédia. E esta grande enciclopédia mundial que está aí, que é a rede mundial de computadores, a internet, ajuda o ensino da história, traz bons elementos ou ajuda a confundir ainda mais? As pessoas vão buscar lá, a informação está dada de maneira errada, errônea, cheia de preconceitos. Isso atrapalha a memória, professor? Costuma-se dizer que a internet é uma portadora e uma veiculadora do céu e do inferno, na mesma medida, né? Uma propagadora de notícias inúteis, de contos do fim do mundo. De coisas fantásticas, de coisas muito boas, de coisas críticas, de conteúdos atualizadíssimos. Depende de como se utilizar a internet. A internet não é boa ou má por princípio. Cabe, então, aos educadores, às famílias, às políticas públicas e os nossos gestores, né, fomentarem um uso crítico da internet, assim como há que se fomentar um uso crítico do livro, que é uma ferramenta antiga, né? O livro ele pode ser bem usado, mal usado. A internet, a mesma coisa. O que faltou dizer, professor, nesse 7 de setembro? A palavra final.
neste 7 de setembro? Para as novas gerações, principalmente, essas que só buscam informação na internet ou nas redes sociais, professor? Eu diria essas novas gerações, enfim, eu não estou tão afastado assim delas, né? Mas Sim. já estou um pouco afastado. Leiam com atenção, procurem fontes fidedignas, críticas, aprofundem o conhecimento e leiam com atenção, porque excesso de informação cria déficit de inteligência. Professor João Paulo Pimenta, muito obrigado por seus esclarecimentos. Foi um prazer conversar com o senhor. Obrigado. Este é o Por Dentro da Política Especial. Muito obrigado por sua audiência.